Bom, meus irmãos, continuando aqui a leitura do capítulo 4 de Daniel, versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi tu, pois, Beltesazar, dizer a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até os céus, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Será tirado de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Aqui, meus irmãos, no capítulo 4, versículo 1 a 37, outro sonho perturbador fez com que Nabucodonosor chamasse seus astrólogos e mágicos, que mais uma vez
mostraram-se incapazes de lhe dizer o significado do sonho. Então, Daniel foi chamado para explicar a visão, apesar de ter visto com seus próprios olhos o poder de Deus ao livrar os 3 jovens judeus da fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor ainda não se reconhecia pessoalmente os limites de seu próprio poder e inteligência. Depois de ter sido avisado que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, o rei sofreu a dolorosa humilhação da insanidade antes de finalmente reconhecer a soberania do Deus de Israel sobre as questões humanas. No capítulo 4, versículo 27, a graça de Deus estende-se a todos, de acordo com a sua intervenção na vida desse rei pagão. Daniel suplicou ao rei que mudasse sua forma de agir, esperando que as consequências retratadas na visão pudessem ser evitadas. Aparentemente, Nabucodonosor ignorou o apelo de Daniel. Continuando ainda no capítulo 4, versículo 28, em todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia ervas como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhes cresceu pelo como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. No capítulo 4, do versículo 30 ao 31,
em vez de humilhar diante do Altíssimo, em vez de se humilhar diante do Altíssimo, Nabucodonosor exibiu notável arrogância, e enquanto percorria seu palácio e domínios, ele gabou-se de seu poder e majestade. Naquele momento, o juízo de Deus se cumpriu, através da perda de sanidade do rei, e, por 7 tempos, ele viveu como um animal do campo e foi tirado dentre os homens. O número 7 frequentemente significa perfeição, no sentido de completude do tempo da insanidade. Também pode indicar 7 anos. Meus irmãos, termino a leitura do capítulo 4 aqui, e é bom refletirmos sobre o poder de Deus. Deus pode tudo. Ele pode nos colocar no mais alto nível, como pode colocarmos no chão, nos colocar no chão. E precisamos pensar, refletir a todo momento quanto às nossas ações, se são boas ou más. Eu terminei essa leitura em nome de Deus, em nome do Divino Espírito Santo de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.